Bem-vindos ao Memória Caiçara. Aqui faremos uma viagem reflexiva sobre a cultura que molda o presente e transforma o futuro da Baixada Santista. Vamos falar sobre identidade cultural caiçara. Para o bate-papo, tenho o prazer de receber Márcio Barreto, artista, produtor cultural, mestre em filosofia pela USP e autor do livro A Reinvenção do Futuro entre a reconstrução de memória e arte contemporânea caiçara. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado, Alex. Boa noite. Vamos começar do começo, né? Contextualiza aqui pra gente, pra você, o que é ser caiçara. Muito bem. Primeiro, inicialmente, ser caiçara é sempre uma dúvida, uma pergunta que a gente faz diariamente, né? Porque vem de uma negação histórica. Para a gente entender o que é ser caiçara, é preciso entender o que é não ser caiçara, não se autodefinir como caiçara, negar a identidade, né? Que é algo, infelizmente, muito comum na história. E ser caiçara é superar essa não identificação e entender toda a ancestralidade que ainda impregna o nosso cotidiano, a nossa contemporaneidade. Ter um olhar múltiplo sobre as etnias culturais que nos formam, é entender a história por um outro prisma, né? Certo. É viver o mar, o litoral. E isso acaba definindo a identidade cultural caiçara como? Vamos lá. A gente pode entender que, por exemplo, dentro das questões acadêmicas, né, principalmente pela NUPALB, um núcleo de estudos da USP, né, em que define as suas pesquisas, aponta que o caiçara tradicional, a cultura tradicional caiçara, o caiçara, ele tem a sua origem nos primeiros anos da colonização, já, né? E ele é fruto da miscigenação entre o indígena, que já vivia aqui, o europeu e o africano, nessa ordem. E ele vive entre o Paraty, no sul do Rio de Janeiro, passando por todo o litoral paulista até o norte do Paraná. E é fruto dessa miscigenação, e tem uma série de questões culturais, né? E como a gente pode fazer esse recorte pra cá, né? Falando de território, na formação de território, na parte cultural, como a gente faz esse recorte aqui pra Baixada, né? Visto que a extensão do ser caiçara, do transformar, né? Vem lá do sul do país. Sim, vem dentro dessa... Agora, o caiçara tradicional, aquele que vive da pesca, que tem ali o seu roçado de autossubsistência, enfim, que tem um mutirão, tem um fandango, tem uma série de... A sua religiosidade popular, o catolicismo popular que os marcam também, né? Só que a gente tem que entender o território é atravessado sempre pelo tempo. Porque, veja só, se nós víssemos, por exemplo, a ponta da praia hoje, né, repleta de espigões, aqueles edifícios imensos, né? Se a gente visse uma foto da década de 1940 ou 1950, é tipicamente um vilarejo caiçara, de pescadores. O tipo da casa, as redes estendidas para secar, as canoas. Entendeu? Se a gente vê, por exemplo, a Praia do Tombo, no Guarujá, em 1970, era uma vila caiçara também de pescadores. Então, esse mesmo espaço ele é atravessado pelo tempo de acordo com os momentos econômicos que a região do litoral vive, né? Não só a Baixada. Né? Uma transformação aí, Constante. urbana, sempre, né? E o que mais te marca dentro dessa identidade cultural caiçara? É poder abraçar a diversidade, né? É poder entender que é justamente o encontro dessas culturas tão díspares que fornecem a nossa própria riqueza cultural de quem somos. Porque são muitas referências, né? Se a gente analisar que os povos que mais se desenvolveram na história da humanidade foram aqueles que tiveram mais contatos, né, com outros povos estrangeiros, a gente entende que carregar isso dentro de nós é muito importante, é muito rico. Certo. Agora a gente vai conferir um trechinho aqui do No Mar do Céu.
Márcia, eu queria que você contasse um pouco como é que foi dirigir, né, esse vídeo e também a relação que tem entre a nossa cultura e a identidade cultural da Baixada Santista, né? Muito bem. Esse vídeo dança, né, foi muito interessante porque ele foi filmado na Praia da Fazenda, que fica uma praia deserta, que fica ao lado de Pissinguaba, em Ubatuba. E eu estava participando de uma imersão em dança contemporânea com a Beth Bastos e a Morena Nascimento. 4 dias, assim, em que a gente dançava de manhã, à tarde e à noite. Foi incrível. E num desses intervalos a gente foi para essa praia, Praia da Fazenda, né? E eu vi aquele espelho de água maravilhoso, né? As moças queriam falar, vamos aproveitar esse momento, você filma e dirige a gente. Aí foi se compondo, assim, meio que pelo aleatório do momento, né? Foi ótimo. E quanto à questão da identidade da cultura caiçara, né? Por exemplo, a gente analisando Pissinguaba, em Ubatuba, que é uma vila típica da cultura tradicional caiçara. Porém, hoje ela está totalmente atravessada pelo turismo, como é comum em todo o litoral, né? E isso a gente nota, né, os impactos na identidade, né? Como, por exemplo, no litoral norte de São Paulo, né, nas praias de São Sebastião. Antes da rodovia Rio Santos, era uma outra realidade, onde o caiçara tradicional se encontrava muito mais dentro daquele universo que o forma, né? E muitas vezes isolado. Se a gente analisar que às vezes pessoas de outras praias do litoral, né, de São Sebastião, elas tinham que vir assim para os outros lugares de canoa, porque você não tinha uma estrada, você não tinha Rio Santos, né? Eram trilhas, enfim, e isso vai impactando grandemente a cultura, né? Aí, fora isso, a gente vê as questões também das reservas ecológicas, né? Que alteram o modo de vida caiçara que está ali dentro da própria natureza, né? Há um tempinho, você comentou sobre a questão da Ponta da Praia, por exemplo, que foi mais desenvolvido. E como é que se dá essa relação? Porque a gente tem aqui na área continental de Santos, né, Caruaru, Ilha Diana, e a gente tem Santos na sua parte insular. Como é que se dá essa relação da cultura caiçara nesses dois contextos? Lá na Ilha Diana ainda é mais preservado, eles ainda vivem dessa cultura da pesca, mas mesmo assim ainda tem a influência da urbanização, do turismo. Como é que funciona para eles preservarem isso lá no local das ilhas e aqui na nossa área insular? Muito bem. Por exemplo, a Ilha Diana, né, é um lugar assim muito peculiar, né, porque durante muito tempo, né, já vem vivendo da pesca, e essa mesma pesca foi impactada por questões ali ligadas ao porto, enfim, que alteraram, né, o modo como eles podiam pescar, né? E isso altera. Então, mas a gente vê ali fortemente a questão do turismo, né, quando recebem os turistas, quando tem as festas típicas, né, ali relacionadas aos santos, enfim. E é um lugar muito aprazível realmente para se conhecer, porque ele está, ao mesmo tempo, muito perto da cidade, ele está como numa realidade assim apartada, né? Apesar de todo o contato, né, óbvio que tem, principalmente pela internet, etc. E o mesmo se dá em Caruaru, né, onde a gente tem, por exemplo, um turismo de base comunitária já estabelecido, bem desenvolvido, né, onde a gente tem também muitos que pescam, que vivem da pesca ali, né, no estuário. Tem toda essa cultura que nós não vemos, assim, por exemplo, a prática do fandango, né, assim, os Mas instrumentos. expressão artística, dança e tudo mais. Exato. E como é que você acha que essa parte do tradicional e o contemporâneo, né? Até você cita no livro como cultura caiçara urbana, né? Cultura urbana caiçara. O que significa isso para você? É uma separação da tradição? É uma continuidade da tradição? É um rompimento? O que é? O que você entende? Na verdade, um desdobramento, né? Porque o que acontecia na nossa região era que essa memória caiçara de quem somos, ela foi totalmente apagada,
né? Justamente também reforçada pela questão da autonegação, né? Ninguém dizia, antes de 2008, 2010, eu sou caiçara. Hoje, quando a gente fala sobre a questão caiçara, a gente percebe que desde o poder público, o imaginário coletivo já considera o caiçara de uma outra forma. E isso está muito imbuído dentro da cidade, onde nós estamos, dessa cultura urbana que também nos faz caiçara. Mas nós não vivemos mais tradicionalmente, óbvio. Óbvio que não, né? Porque a gente está aqui, teve o porto, tem o porto, tecnologia, tudo mais. E falando em imaginário coletivo, você fez, né, um grupo. Explica mais um pouco sobre isso, sobre imaginário coletivo. Sim. O imaginário coletivo, na verdade, agrega uma série de vertentes, de linhas artísticas, de produção, né? Onde nós trabalhamos com a música, por exemplo, através do Percutindo Mundos, que é um coletivo, né? Daquilo que eu chamo de música contemporânea caiçara, né? Que é uma música própria, que tem também a invenção de instrumentos, de uma nova musicalidade, né? Nós temos o Okanoa Filmes, que é a parte que lida com a questão audiovisual dos projetos, das produções de filmes. Sim. A gente também não pode esquecer de falar da gastronomia caiçara, que é algo que também é muito presente aqui na nossa região. Já falamos de cultura, falamos de arte, como isso é continuado através do seu coletivo, né? E a produção fez uma reportagem aqui com a Cristina Morim, que é jornalista e editora do Martim Pescador, um jornal dos pescadores artesanais do estado de São Paulo, e tem uma pesquisa publicada sobre gastronomia caiçara, que é o livro Café com Peixe. A gente até tem o livro aqui. Livro Café com Peixe, da Cristina Morim. E a Cristina vai contar um pouco pra gente sobre como surgiu o interesse dela no ramo da gastronomia caiçara e qual o seu ponto de vista em relação ao futuro dessa culinária. Sempre me interessei pela vida caiçara, desde bem nova. A gente costumava acampar, Ilha Bela, sempre fui apaixonada pelo assunto. E agora a ideia nasceu quando eu comecei a trabalhar, fazer o jornal Martim Pescador, né, que comecei a fazer em 2003, e comecei a me interessar pelas histórias, entrevistava as pessoas, então comecei a coletar material aí. Quando eu comecei a pedir as receitas nas comunidades, muito tinha se perdido, tinha gente que não lembrava mais o que a avó fazia. Aí comecei a procurar pessoas com mais idade para chegar mesmo nas coisas de raiz, né? E aí fiquei muito curiosa, né? Porque eu percebi que muita coisa tinha se perdido e que era importante estimular isso através de um livro de receita, resgatar aquilo que ainda existia, né? As comunidades, elas eram isoladas, não existiam estradas, né? As estradas começaram em 47 aqui em Anchieta, década de 70 a Rio Santos, aí começou a trazer televisão, né? Luz, um monte de coisa, e foi afetando muito. E tanto que quando eu comecei a entrevistar, assim, pedir receitas, tinham pessoas que davam uma receita antiga, uma tradicional, daqui a pouco me dava uma receita assim, tal coisa com creme de leite. Peraí, creme de leite? Aí eu falo, não, essa receita é muito boa, é da Ana Maria Braga. Então eu percebi que tinha muita influência já da televisão, né? Aí fui trabalhando no sentido de resgatar as formas mais verdadeiras, mesmo mais tradicionais da culinária caiçara. Olha, uma coisa muito importante foi ter que as pessoas se conscientizaram do turismo de base comunitária. O turismo de base comunitária, ele vai nas comunidades e ensina aquele pescador, aquela pessoa que está lá, a receber o turista e apresentar o que eles têm mesmo, o artesanato deles, a culinária deles. Como exemplo, o pessoal da Ilha de Ana, que serve a tainha na festa do Bom Jesus,
Em Caruara tem um grupo que recebeu também aulas desse turismo de base comunitária, e eles sabem apresentar muito bem o artesanato deles, eles promovem eventos. Então, através, acho que desse turismo de base comunitária, dessas aulas, dessas pessoas que foram nas comunidades, eles se prepararam muito para mostrar o que eles têm de bom nas comunidades, e acho que isso foi um avanço. E eu tento também, né, mostrar no jornal tudo que tem de bom nas comunidades. Márcio, juntando isso que a Cristina apontou, essas questões, eu queria entender como a Semana da Cultura Caiçara consegue unir esses dois universos, né? A parte do jornalismo, a parte artística, a parte da cultura. Como é que isso é impulsionado aí nos dias de hoje? A Semana Caiçara foi assim um dos primeiros eventos que eu comecei a organizar, né? E baseado numa lei, né, em que coloca a Semana da Cultura Caiçara no calendário oficial de Santos, como eu também promovi isso em outras cidades, como São Vicente, Praia Grande, Guarujá, né? Um modo de assegurar a cultura dentro do cabedal do Estado, né? Enfim, da oficialidade das coisas, né? E a Semana da Cultura Caiçara, ela é exatamente esse espaço de confluência, onde a gente pode mostrar as nossas pesquisas, as nossas ações, as nossas criações artísticas e culturais em torno da cultura caiçara. Porque essa cultura caiçara contemporânea, o que ela entende? Que a ancestralidade que nós carregamos, que nós temos, está no que nós criamos, no que nós fazemos, naquilo que gostamos de comer, nos lugares que gostamos de ir, da maneira de como a gente se relaciona com a praia, com o mar, com a natureza, que vivemos numa ilha, né? Uhum. Então, não, quantas coisas que nós gostamos de comer, por exemplo, que tem essa origem caiçara, que a gente, durante muito tempo, deixou de se dar conta a respeito disso, né? Uhum. Então, a Semana da Cultura Caiçara traz justamente essa memória, né? Essa memória que busca justamente inventar um novo futuro para nós. E é algo que você justamente fala no seu livro, né? A reinvenção do futuro, entre a reconstrução de memória e a arte contemporânea caiçara. Como isso se conecta, né? Como a reinvenção do futuro se conecta com a realidade caiçara? Sim. Para a gente poder reinventar o futuro, a gente tem que necessariamente ressignificar o passado. Porque quando eu avanço nas pesquisas, eu começo a perceber que justamente o caiçara não é apenas um povo tradicional, sendo ele o que é um povo tradicional. Porém, ele significa mais ainda do que isso. Para mim, e nas minhas pesquisas, eu percebo que o caiçara justamente é como o Brasil começa enquanto Brasil, né? Aquele primeiro filho entre a indígena e o navegador, e que nasce aqui nas terras do Brasil. Brasil enquanto essa ficção, né, do século XVI aí, criada pelo eurocentrismo, né? Porque antes não era Brasil, era um outro lugar, era uma outra ideia de nação ou de nações, né? Tupi-guaranis, por exemplo, antes ainda com os povos dos sambaquis. Então o caiçara ele vai expressar justamente a gênese da identidade da cultura brasileira. E é através dele que se desenvolve o Brasil também, porque se a gente vê, por exemplo, o movimento das bandeiras, né, onde que se começa a entender o sertão brasileiro, né? É a partir do litoral. Sim, e sim. A maior parte dos braços que formavam eram, na verdade, caiçaras, né? Filhos ali dos índios com os europeus, né? Com os africanos. Nessa mistura toda, né? Que é o que a gente vive hoje, né? Sim. Essa miscigenação, essa mistura, a vivência de participar também desses eventos, como tem na Ilha de Ana, em Caruara, para ajudar
ajudar não, né? Para manter, no caso, a preservação dessa memória caiçara. Sim, e para se entender também melhor. Também. Se né? reconhecer, né? E ter a sua própria identidade também Sim. dentro dessa cultura. Exato. Márcio, queria agradecer você pela participação, tá? Aqui eu vou usar minha colinha. Esse foi o Memória Caiçara. Gostaria de agradecer ao Márcio Barreto pela presença, Ana Paula Castro, Isabelle Liberado, Mariana Pinho e Rosalia Velar pela produção do programa, a jornalista Cristina Morim pela participação e ao professor Marcos Rúbia. Antes de encerrar o programa, gostaria de citar um dos trechos do livro A Reinvenção do Futuro entre a Reconstrução de Memória e a Arte Contemporânea Caiçara, de Márcio Barreto, que diz: a consciência de uma identidade cultural implica em uma atuação dinâmica a seu favor. Uma atuação que permita o seu fortalecimento e não sua destruição através de paradigmas que não se sustentam mais. Portanto, é preciso rever o entendimento sobre cultura tradicional, levando-se em consideração suas transformações no decorrer da história. É preciso uma visão que nos una e não apenas nos separe, nos classifique ou nos estagne no passado. A legitimidade de uma cultura não se dá apenas pela repetição sistemática de suas manifestações, mas também por sua mudança na constante construção da memória e do imaginário coletivo. Obrigado, Márcio. Obrigado, foi ótimo.